Capítulo 11. Desenvolvendo a fé. Neste capítulo vamos abordar o tema da fé. Estamos inseridos em uma sociedade que crê apenas naquilo que ela pode tocar. O autor do livro de Hebreus diz em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, ou seja, ter fé é você acreditar em um Deus que não pode ser visto e nem tocado pelo ser humano normal. Deus não se agrada com a falta de fé, por isso se nós queremos agradar a Deus nós temos que ter fé, temos que aprender a desenvolver esta confiança sem vê-lo. Vejamos o que está escrito em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Não podemos dizer que temos fé se não a demonstrarmos. Precisamos através das nossas atitudes desenvolver essa fé, precisamos mostrar através dos nossos atos que nós realmente a queremos. Veja só o que o autor do livro de Tiago diz lá em Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Interessante como a Bíblia expõe os fatos na passagem acima. Até os demônios creem e tremem. Não podemos achar que pelo fato de nós ajudarmos as pessoas estamos angariando lugar no céu. Podemos realizar milhares de atos em prol dos outros, mas nenhum desses atos irá nos ajudar no sentido de obter a salvação, porque a salvação vem mediante a fé. A guarda dos mandamentos de Deus é uma questão de consequência do nosso amor, da nossa gratidão pelo que Jesus fez por nós. Vejamos o que está escrito no livro de Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Cremos no sacrifício de Jesus na cruz e acreditamos na ressurreição, é essa fé que nos move. Pedro escreveu o seguinte no seu livro. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, 21. Se nós não acreditamos em Jesus, se não aceitamos a sua morte e a sua ressurreição, então a nossa fé é inteiramente em vão, como diz lá em Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas então nos vem à cabeça um questionamento: como posso ter fé ou como posso aumentar a minha fé? Bem, vejamos o que se encontra escrito lá no livro de Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Percebeu, meu caro leitor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para nós conseguirmos desenvolver a nossa fé nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus através dos escritos sagrados. Se nós nunca pegamos a nossa Bíblia para ler, como poderemos então desenvolver a nossa fé? É impossível. Somente acreditaremos que Deus é o Criador de todas as coisas pela fé, afinal nenhum de nós estava lá no momento da criação. Em Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nem a tradição judaica da circuncisão é importante sem a fé. Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Por que há tanta falta de fé e por que tantas pessoas não conseguem crer no Deus Criador? Simples, é porque assim como o amor, a bondade e a paz, a fé também é parte do fruto do Espírito. Se nos falta fé precisamos pedir que o Espírito nos conceda. Precisamos pedi-la, porque só o Espírito Santo pode nos fazer isto. Veja o que está escrito no livro de Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando você aprende a desenvolver esta fé, ela extravasa, manifesta-se através do amor e da paciência, frutos desta fé, dados pelo Espírito Santo a nós, a você e a mim, autor deste livro. Veja em 1 Tessalonicenses 1, 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Se não possuímos fé, horas e horas, apenas ouvindo sermões bonitos em igrejas, não nos ajudam,
pois falta o principal para absorver estas palavras, a fé. Podemos confirmar este pensamento em Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Mesmo para escolher algo como o simples fato de selecionar o prato certo para comermos quer dizer que temos convicção de nossa fé. Como diz em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. O grande exemplo de fé que encontramos no Antigo Testamento é do patriarca Abraão. Ele obedeceu ao chamado de Deus, pela fé, sem saber para onde estava indo. Abraão tinha certeza de que Deus estaria com ele onde quer que ele fosse. Se pudéssemos desenvolver pelo menos metade da fé de Abraão, tudo seria mais tranquilo na nossa vida. Em Hebreus 11, 8 lemos, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. No livro de Apocalipse descobrimos que a Igreja de Deus, o seu povo, é aquele que, pela fé, guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É uma longa batalha entre a fé e as obras. Uma grande multidão tem dificuldade em aceitar que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé, ou seja, não somos salvos porque guardamos os mandamentos de Deus ou praticamos beneficência, e sim porque somos salvos pelo sangue de Jesus. Todavia Tiago capítulo 2, versículo 20, diz assim, mas, ó homem vão, queres tu saberes que a fé sem as obras é morta? É como um namoro ou um casamento, não podemos passar a vida toda dizendo que amamos a outra pessoa apenas, precisamos demonstrar isso na prática através de pequenos atos do dia a dia como entregar um ramalhete de flores ou um cartãozinho do Dia dos Namorados. No livro do apóstolo Tiago 2, 22, lemos, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Há um entrosamento entre fé e obras, é isso mesmo, provamos a nossa fé através das nossas obras. Elas nos ajudam a demonstrar nossa confiança no Criador e nosso amor real pelos outros. Tiago 1, 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, e em Gálatas 3, 26 lemos, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Assim nos tornamos filhos do Altíssimo. Mas o verdadeiro cristão vive por meio da fé. Veja em 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé, e não por vista. Hoje é muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que só acreditarão se puderem ver, mas para Deus o mais importante é a fé. A Bíblia diz em Tiago 1, 6. Peça porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. O grande Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu o seguinte em Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se quisermos vencer precisaremos de embraçar este escudo. Mas em 1 Tessalonicenses 5, 8, diz, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A couraça é parte da proteção, e essa é a função da fé, proteger-nos do inimigo, e através dela vencemos o mundo, e todas as práticas erradas que dele advêm, como diz 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas no fundo, o mais importante de tudo é que através do exercício da fé alcançamos a salvação. Veja 1 Pedro 1, 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meu amigo, minha amiga, peça ao Espírito Santo que o ajude a exercitar sua fé. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado, e gostaria de estudar a Bíblia gratuitamente, acesse o site www.apocalipsehoje.blogspot.com e estude a Palavra de Deus em 27 lições. Lá você encontrará temas como a Bíblia Sagrada, o Sábado da Criação, o Milênio, e a Nova Terra, e muitos outros.